Nessa videoaula de hoje aprenderemos a utilizar os porquês. Quem já percebeu que na língua portuguesa nós temos 4 tipos de porquês, né? Porquê separado, com acento e sem acento, o porquê junto, com acento e sem acento. Então, com base nessa videoaula de hoje, vocês vão ter conhecimento de quando utilizar um ou outro. Nós temos aqui 4 porquês. Primeiro, porquê separado e sem acento. Porquê separado e com acento aqui no final, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. Nós temos 4 formas de porquês. Mas e aí, eu posso utilizar qualquer um em qualquer lugar? Não, pessoal. Nós temos aí 4 situações de uso dos porquês, tá? Para que você não saia colocando o porquê em todo lugar. A gente deve se atentar a isso. Então, como é que eu devo utilizar? O mais comum que a gente usa o porquê é em perguntas, né? Geralmente é em perguntas. Então, a gente vai ver algumas regras de uso do porquê separado sem acento, do porquê separado com acento, porquê junto e separado com e sem acento. Vejam só essas duas porquê aqui. Essa pergunta e aqui é uma resposta. A primeira pergunta é: por que eles viajaram cedo? Aí eu lhe pergunto: qual é o porquê? Qual será o porquê que vai ficar aqui? Qual desses porquês, pessoal, deve vir para cá? Uma observação importante. Antes de mais nada, sempre lembrar, essa é a primeira regra que eu vou ensinar para vocês e bem fácil. Sempre que você estiver fazendo uma pergunta e o porquê estiver no início ou no meio da oração, você vai usar o porquê separado, sem acento. Então, pessoal, o porquê que deve estar aqui, nessa primeira oração, nessa interrogativa, é esse porquê aqui, separado e com acento. Por que eles viajaram cedo? É uma pergunta, tá? E a segunda oração, que é a resposta, por que estavam com saudades dos familiares? Nesse caso aqui, pessoal, mais uma observação, sempre que você estiver dando resposta a alguém ou a algo, explicando alguma coisa, você vai usar o porquê junto e sem acento. Será esse aqui, esse porquê, tá? A gente vai ver agora com detalhes, durante essa videoaula, o uso de cada um desses porquês. Coloquei esses exemplos aqui só para que vocês entendam que no dia a dia a gente acaba se deparando com essa dúvida. Qual eu devo utilizar? Separado, junto, com acento, sem acento, ok? Vamos lá. Então vamos ver agora o primeiro porquê, que é o porquê separado, sem acento, tá? Pessoal, esse é bem simples, bem tranquilo de compreender. Eu vou utilizar esse porquê aqui, separado e sem acento, em orações interrogativas. Vocês sabem o que são orações interrogativas, são as perguntas. Sempre diretas ou indiretas. O que são perguntas diretas e indiretas? Diretas são aquelas perguntas objetivas, que você, como o próprio nome já diz, é direto, tá? E ela sempre vem seguida de uma interrogação. Por exemplo, qual a cor do seu carro? Eu estou sendo direto. E aí a gente tem uma pergunta direta. E uma pergunta indireta, professor, um exemplo. Eu posso chegar e dizer assim: eu não sei qual é a cor do seu carro. Tá vendo? Eu disse que não sabia, mas eu quero saber. Só que eu não fui direto, não fui objetivo. Por esse motivo, nós chamamos de indireta, tá? Então, a pergunta indireta, diferente da direta, ela não vem seguida de interrogação, ok? Então, vamos lá. A gente vai usar o porquê separado sem acento nessas orações, nessas perguntas interrogativas. No início e no meio da oração. Sempre lembrar, podendo ser substituído por qual motivo ou por qual razão, tá? Então lembre-se, se você estiver fazendo uma pergunta para o seu colega, uma pergunta para o professor, e você estiver na dúvida de qual porquê utilizar, quando for mandar uma mensagem no WhatsApp, lembre-se, se você estiver fazendo uma pergunta e esse porquê estiver no início ou no meio da oração, você vai usar o porquê separado e sem acento, ok? Sempre substituindo por qual motivo ou por qual razão. Faça o teste, substitua por essas duas expressões, por qual motivo ou por qual razão, e você vai perceber, se couber, é o porquê separado sem acento, certo? E o segundo caso, que eu vou usar esse mesmo porquê, separado sem acento. Aqui, pessoal, sempre que puder ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Sempre lembrar. Se você estiver na dúvida, substitua. Se couber, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, não fique na dúvida, é o porquê separado e sem acento, ok? Vejamos esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Esse é o motivo por que me atrasei. Ah, tá. Então vamos fazer o teste, vamos substituir por um desses 4 termos aqui, essas expressões, Esse é o motivo pelo qual me atrasei. Eita, professor, coube, coube primeiro pelo qual. Coube, não fique na dúvida.
vai ser aí o porquê separado e sem acento. Esse que a gente está vendo agora, ok? Segundo exemplo, ela não disse por que ela faltou à audiência. Ah, tá. Então, veja só. Aqui, ó, é uma pergunta indireta, né? Ela não disse por que faltou audiência. Nesse caso, a gente vai substituir por qual motivo ou por qual razão, lembra? E esse porquê está no início, no meio ou no fim? Está no meio. Se ele está no meio, pessoal, ele vai ser o porquê separado, sem acento. E se ele tivesse no início, professor? Também. Olha aqui a regra, pessoal. É só ler, ó. Em orações interrogativas, diretas ou indiretas, no início ou no meio da oração. Lembre-se, o porquê, quando estiver no início ou no meio da oração, ele vai ser o porquê separado, sem acento, ok? Terceiro exemplo, a pergunta, por que ela não fez a atividade? Vamos substituir por qual motivo? Eita, coube, tá vendo? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Podendo ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Por qual motivo ela não fez a atividade? Coube. E o porquê está no início, no meio ou no fim? No início. Se ele estiver no início ou no meio da oração, nós utilizaremos o porquê separado e sem acento. Ok? É bem simples. Então, resumindo, quais são as regras de uso desse porquê separado e sem acento? Em perguntas, diretas ou indiretas, no início ou no meio da oração, e quando ele puder ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Simples, pessoal. Tá, pegou uma pergunta. E aí, essa pergunta eu vou usar o porquê separado com ou sem acento? Porque tem um com acento que a gente vai ver agora, mais à frente. Eu vou usar o porquê, depende. Se o porquê estiver no início ou no meio da oração, é o porquê separado, sem acento. Agora, se ele estiver no final da oração, da pergunta, é o próximo porquê. Vamos lá? É o porquê separado e com acento, ok? Então, esse é um dos mais simples, pessoal. O porquê separado e com acento, esse daqui que vocês estão vendo agora, ele vai ser utilizado em perguntas também, diretas ou indiretas, mas com uma observação. Sempre no final da pergunta. Não esqueça. Se você estiver fazendo uma pergunta e o porquê estiver no final, se ele estiver no final, não esqueça, vai ser o porquê separado e com acento, ok? Ele se aplica às mesmas regras lá do substituir, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, certo? Por qual motivo ou por qual razão. Agora, a observação para esse porquê é que ele vai ser utilizado somente no final da pergunta, certo? Pode ser uma pergunta direta, como essa aqui, ó, que tem a interrogação, ou indireta, ou uma explicação, tá vendo, ó? Aqui, ó, o menino foi embora e nem disse por quê. Tá vendo? Uma pergunta indireta. Nesse caso aqui, não esqueçam, o porquê pode estar nas perguntas diretas ou indiretas, sempre no final da oração. Então, professor Gustavo, eu já sei a diferença dos dois porquês separados, o que tem um acento e o sem acento. Vamos lá? Sem acento, eu vou utilizar em orações interrogativas, em perguntas diretas ou indiretas, certo? Podendo ser substituído por qual motivo ou por qual razão. E também em orações interrogativas indiretas, em orações em que possa ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, certo? Lembre-se disso. Ele vai ser utilizado, podendo ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. E em orações interrogativas, podendo ser substituído por qual motivo, por qual razão. Se o porquê estiver no início e no meio da oração, porquê separado sem acento. Mas se o porquê estiver no final da oração, porquê separado com acento, conforme está aqui na tela de vocês. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos para o próximo porquê, o porquê junto e sem acento. Esse é muito simples, muito fácil. O porquê junto e sem acento usaremos, pessoal, em orações que explicamos algo, que damos resposta a alguém. Neste caso, o porquê ele vai funcionar como uma conjunção explicativa, causal ou final. Vamos lá. Em outras palavras, você vai usar o porquê junto e sem acento, como esse aqui, ó. Sempre que você estiver explicando algo a alguém, sempre que você estiver explicando a causa de algum fato que aconteceu, certo? Sempre que você estiver indicando a finalidade de algo. Por isso que a gente fala que ele vai funcionar como uma conjunção explicativa, causal ou final, tá? Então, se você estiver dando uma resposta a alguém, explicando algo a alguém, não esqueça, é o porquê juntinho,
sem acento. Dando uma resposta também, tá? E que se você estiver expondo a causa de algum fato que aconteceu, que motivou aquele fato, também é o porquê, junto e sem acento. Vamos ver os dois exemplos? Não apoio isso porque acredito que seja errado. Vocês perceberam que esse porquê está explicando o fato anterior? Não apoio isso. Por que eu não apoio? Pois acredito que seja errado. Eu estou explicando o fato de não apoiar, pessoal. O que foi que eu acabei de falar? O porquê junto e sem acento, ele vai ser utilizado quando você estiver explicando algo. E aqui eu estou explicando, tá vendo? Ele está funcionando como uma conjunção explicativa. Olha o segundo caso. Ela foi cortada da festa porque não entregou a roupa no prazo. Ou seja, eu estou expondo aí o motivo, a causa do fato expresso na oração anterior. Olha só, por que é que ela foi cortada da festa? Porque ela foi bloqueada da festa? Porque não entregou a roupa a tempo, no prazo. Tá vendo? Então, pessoal, lembre-se, se estiver explicando alguma coisa a alguém, expondo a causa de algum fato, o motivo que causou alguma coisa, não esqueçam, é o porquê junto e sem acento. Ok? Tranquilo? Próximo e último porquê. O porquê junto, mas com acento. Esse aqui, ó. Quando é que eu vou utilizar, professor, esse porquê aqui, junto e com acento? Pessoal, esse só tem uma observação, só tem uma forma de usar. Sempre que ele puder ser substituído por motivo ou razão. Faça o teste. Substitua ele por motivo ou razão. Se couber, não tem dúvida, nem perca tempo. Vai ser o porquê junto e com acento. Ele, nesse caso, ele funciona como uma palavra substantivada, como substantivo. E ele sempre, geralmente, ele vai vir aí precedido de determinante. Esse determinante pode ser um artigo, certo? Pode ser um pronome indefinido ou outra palavra. Lembre-se disso. Quando é que eu vou utilizar o porquê junto e com acento? Sempre que você puder substituí-lo por motivo ou razão. Vamos ver na prática? Vamos lá. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Ou seja, todos riam muito. Vamos substituir por motivo e ninguém me dizia o motivo. Tá vendo? Perceberam que coube aqui, ó, pessoal? Eu posso trocar esse o porquê por motivo. Então a regra é simples. Conseguiu trocar o porquê por motivo? Não fica na dúvida. Porquê junto e com acento. Ok? E o que eu falei para vocês aqui agora há pouco, ele sempre vai vir precedido de determinante. Qual é o determinante aqui? O artigo, pessoal. Lembra da classe de palavra, da morfologia que a gente viu lá? Os artigos definidos e indefinidos que servem para determinar ou indeterminar algo ou alguém, o, a, os, as, uma, uns, uma, certo? Então, nesse caso aqui é um pronome definido. Pronome definido, o. Segundo exemplo, deve haver algum porquê para a saída dele da empresa. Vamos substituir por motivo. Deve haver algum motivo para a saída. Já tirei a dúvida. Coube, professor. Substituir por motivo. Ok, então não precisa ter dúvida, pessoal. Aqui vai ser agora o porquê junto e com acento. Então não esqueçam disso. Está na dúvida se vai utilizar o porquê junto e com acento? Substitua ele por motivo ou razão. Coube, não fica na dúvida, vai ser o porquê junto e com acento. E uma observação para ter certeza, ele sempre vem acompanhado de determinante. Pode ser um artigo, pode ser um pronome definido. Aqui no caso é um pronome definido. Ó. Lembra dessa classe de palavras que a gente viu? Pronomes indefinidos, alguém, ninguém, tudo, nada, algo, muito. Lembra dessas palavras? São pronomes indefinidos. Tá. Então aqui a gente está diante do porquê junto e com acento. Resumindo, substitua o porquê por motivo ou razão. Se couber, é o porquê junto e com acento. Tranquilo, pessoal? Vamos praticar uma questãozinha aqui para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu. Assinale a frase em que o uso do porquê está errado. Vejam que eu quero a frase que o porquê esteja errado. E o porquê aqui, pessoal, é o separado sem acento. Vamos só relembrar. Separado e sem acento é o porquê que vai estar sempre em perguntas no início ou no meio da oração. Uma pergunta direta ou indireta, tá? Ou ainda quando ele puder ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Aqui a gente só tem 4 perguntas, todas são perguntas, tá? Então eu só vou olhar o quê? Já que a gente está dentro de uma pergunta, se é o porquê está no início ou no meio. Se o porquê estiver no início ou no meio, vai ser esse porquê separado e sem acento aqui. Agora, se esse porquê
nessa pergunta tiver no final da oração, qual é o porquê? O porquê separado com acento, ok? Letra A. Você sabe por que ela foi embora? Eita, aqui eu já vi que está no meio, então tá ok. Não está errado não. Lembre-se, se o porquê estiver no início ou no meio da oração, eu vou utilizar o porquê separado sem acento. Mas se esse porquê nessa pergunta estiver no final da oração da pergunta, porquê separado e com acento, ok? Então a letra A tá ok. Ele quer a alternativa errada, pessoal. Não esqueçam, preste atenção ao enunciado da questão. Então aqui a letra A está correta. Letra B, por que você quer saber isso? O porquê está no início. Está ok também aqui, pessoal. Lembra? Porquê em perguntas no início ou no meio da pergunta é o porquê separado, sem acento. Também está ok. Então só resta aqui para a gente a C e a D. O que é que vocês acham? Vamos ler a C? Essa decisão foi tomada por quê? Eita, esse porquê está no final da oração, pessoal. Olha aqui, no final da pergunta. O que é que eu disse para vocês, minha gente? Se o porquê em perguntas estiver no final da oração, nós utilizaremos qual porquê? Porquê separado e com acento. E aqui está sem acento. Descobri o erro. É a letra C está errada, certo? Letra C está errada. E a letra D, vamos só dar uma lidazinha aqui. Alguém sabe por que estamos aqui? O porquê está no meio. Lembra do que eu falei. Vou repetir. Se o porquê estiver no início e no meio da oração, não fica na dúvida. Porquê separado e sem acento. Se ele estiver no final, separado e com acento. Então aqui está ok, está no meio. É sem acento mesmo. Ok? Vamos ver se a gente acertou? Letra C, exatamente. Olha aqui a explicação para a resposta, pessoal. Lembre-se de que o porquê separado, sem acento, no final de pergunta, será sempre esse porquê aqui, ó, separado e com acento, certo? Então, o porquê no final de perguntas vai ser sempre separado e com acento. Se o porquê estiver no início e no meio da oração, separado e sem acento. Ok? Tranquilo? Mais uma pergunta para a gente finalizar nossa videoaula de hoje. Questão 2. Assinale a opção que completa as lacunas de forma correta. Tem 4 porquês aí. Vamos lembrar de todos os 4. Primeiro aqui, primeira oração. Eu não fui à reunião porque estava cansada. Perceba que aqui, ó, eles explicam o fato de não ter ido à reunião. É uma explicação. Por que eu não fui à reunião? Estava cansado. Então, nesse caso aqui, ó, eu não fui à reunião porque estava cansada. Nesse caso, qual é o porquê? É uma pergunta? Não. Se não é pergunta, já não é porquê separado. Vai ficar entre o porquê junto com acento e sem acento. Então, vai ficar entre a letra A e letra C. A letra B já está fora, porque ele botou o primeiro porquê, ó, separado. O porquê separado é em perguntas. E aqui não tem pergunta, minha gente. Aqui é uma explicação. Ó. Até aqui é uma explicação. Até o cansada, ok? Eu não fui à reunião porque estava cansada. Então, aqui a gente vai utilizar o porquê junto e sem acento, ok? Então, aqui a gente vai utilizar o porquê junto e sem acento. Letra A ou letra C? Vamos analisar o próximo? Aí ele continua. E não entendo por que isto está sendo criticado por todos. Percebeu que é uma pergunta indireta? Ah, então é uma pergunta. Então já vai ser o porquê separado e sem acento. O porquê está no meio ou no início, no meio ou no fim? Se o porquê em uma pergunta direta ou indireta estiver no meio e no início, é o porquê separado e sem acento. Se estiver no final da pergunta, separado com acento. Lembra? Então aqui, pessoal, eita, a letra A já botou o porquê separado e com acento. Mas eu vou ver se esse porquê está no início ou no meio. Está no meio aqui, ó. Não entendo por que isso está sendo criticado por todos. Não tem interrogação aqui. Que foi que eu falei para vocês? As orações interrogativas indiretas não vêm com sinal de interrogação ao final, tá? Mas continua sendo uma pergunta, ó. Não entendo por que isso está sendo criticado por todos. É uma pergunta indireta, tá? Se eu fosse transformar numa pergunta direta, seria: por que está sendo criticado por todos? Tá vendo? Então, nesse caso aqui, pessoal, como é uma pergunta e está no meio da oração, vai ser o porquê separado, sem acento. Já matamos nossa resposta, letra C, ok? Certo? E o último, o terceiro porquê, vamos ver aqui.
Veja que aqui a gente tem um ponto final. Se aqui tem um ponto final, aqui já começa uma nova oração. Então, o porquê está no início. Ó. Aqui vai ser o porquê no início da oração. Por que todos falam sobre isso? Se o porquê está no início, pessoal, vai ser o porquê separado e sem acento, como está aqui, a terceira opção. E a quarta opção está no final da oração. Aqui. Então, lembrei, professor, se o porquê fazendo uma pergunta direta ou indireta, está no final da oração, ele vai ser o porquê separado com acento. Sempre. Exatamente, pessoal. Letra C. Vamos ver se nós acertamos. Aqui, letra C. E aqui nós temos as explicações. Acabei de falar para vocês. Primeira oração, eu não fui à reunião porque estava cansado. Então, eu estou explicando, eu estou expondo a explicação porque não fui à reunião. Ou seja, nesse caso, porque junto e sem acento. O segundo e o terceiro porquê, ó, o segundo e o terceiro são perguntas no início e no meio de oração. É o porquê separado e sem acento. E o último ó, é o porquê no final da pergunta. É o separado e com acento. Ok, pessoal? Tranquilo? Fim da aula. Até a próxima videoaula, até o próximo encontro. Qualquer dúvida, pode entrar em contato e boa atividade.